Senhores, quem que me entregou o livro do Eduardo? Eu? Foi eu. Foi o senhor? Muito obrigada, agradeço a ele, viu? Obrigado. Vou gostar muito da leitura. Obrigado. Pronto, aqui, pai. Pronto. Vamos lá. Começa o nome completo. Silval da Cunha Barbosa. O nome do pai e da mãe. Antônio da Cunha Barbosa e Joana da Cunha Barbosa. Qual é o seu estado civil? Casaram. Sua profissão? É empresário autônomo. O senhor tem que grau de instrução? Ensino superior completo. Natural de onde? Borrasópolis, Paraná. O senhor tem filhos menores, seu Silval? Não. O senhor tem algum problema de saúde ou algum problema mental? Não, graças a Deus não. O senhor já foi preso ou processado outras vezes? Só nessa situação dos processos que correm. Seu endereço atual o senhor já declinou, não é isso? Isso. Jardim das Américas? É Jardim das Américas. Isso. Ok. Muito bem. O senhor vai ser interrogado a partir de agora. E antes de iniciar o seu interrogatório, o senhor já conversou em particular com o seu advogado antes do interrogatório? Está orientado acerca do interrogatório? Muito bem. Antes de iniciarmos o interrogatório, eu vou lhe advertir que o senhor não é obrigado a responder as perguntas que forem formuladas. Se o senhor preferir permanecer calado, o senhor tem esse direito. Mas, se o senhor optar por falar, eu também tenho a obrigação legal de lhe esclarecer que, caso o senhor tenha cometido esses delitos que estão aqui narrados na denúncia, a melhor conduta é a confissão, porque a confissão funciona como atenuante de pena em caso de condenação. O senhor compreendeu? Compreendi. Muito bem. Senhor Silval, essa ação penal também tramita em relação a Pedro Jamil Nadaf, Marcel Souza de Cursi, Francisco Andrade de Lima Filho, Silvio César Correia Araújo, Antônio Rodrigues Carvalho, Afonso Dalberto, João Justino Paz de Barros, Alain Maluf, Levi Machado de Oliveira, Arnaldo Alves de Souza Neto, Valdir Agostinho Piranha e Marcel Souza de Cursi. E diz respeito a uma fraude que teria ocorrido na desapropriação daquela área chamada do Jardim Liberdade. Com relação a estes fatos, o senhor está inteirado do teor da denúncia, né? Sim, senhora. Muito bem. Com relação a esses fatos, em relação à sua pessoa, a denúncia é verdadeira ou não é? Doutora, como nas outras audiências eu posso fazer uma explanação até para citar qual foi a minha participação, porquê e dos demais que estão aqui, aqueles que realmente eu tive contato. Pode ser? Sim, senhor. Obrigado. Doutora Selma, doutora Ana também, né? Senhores, eu vou pedir para desligar O ar. o ar. Tadinho, tá com frio, doutor? Não, eu já troquei com ele, mas estou morrendo aqui. Por enquanto os reportes estão aí, estão fazendo escudo aí. Né? Pois não. Bem, doutora, esse é mais um processo que eu já havia falado dentro dos processos de como réu, eu quero estar hoje aqui, confessando toda a minha participação, como foi. A desapropriação no bairro Jardim Liberdade, ela veio numa discussão também com o chefe da Casa Civil, o senhor Pedro Jamil Nadaf. Ele, sabendo dos compromissos que eu tinha, que ele tinha conhecimento de praticamente quase tudo, essa foi feito, doutora, com a intenção de saldar uma dívida que nós tínhamos com o seu Valdir Piran. Era uma dívida de um compromisso feito com o nosso grupo político, certo? Aí, como tinha essa dívida dentro dos processos que eram possível para atingir esse valor, ou parte do que tinha de dívida, sugeriu o Pedro, com uma conversa com ele, falou: olha, governador, o Chico Lima já me informou, ele já conversou com o senhor outras vezes sobre este processo, e esse processo está pronto para, se quiser
pagar, ele já tem até decisão judicial, não sei qual instância ali naquele momento, se decisão primeira, ou segunda ou última, mas ele falou, já está com decisão judicial, está pronto para pagar. Se for para a gente optar por isso, a gente vê a forma, vamos discutir, vamos chamar o Chico aqui, o Dr. Francisco Lima, ele explica sobre esse processo. De fato, é ele que está conduzindo com a pessoa, e isso foi feito. Fizemos uma primeira reunião entre eu, Pedro Nadaf e Chico Lima. Chico Lima confirmou o estágio que estava no processo, a possibilidade de fazer a liquidação, que já de fato tinha a sentença judicial e que já tinha mandado levantar até o valor da avaliação de qual o valor que era possível. E que se pagasse o valor possível, que ele estava avaliado em torno de 31 milhões, 3700, o empresário daria o retorno dos 10 milhões que nós precisávamos para pagar essa dívida. No primeiro momento, a discussão era essa. Aí eu autorizei, então, Pedro Nadaf que tocasse isso junto com o Chico Lima, sempre coordenado, como das outras vezes eu tenho dito, doutora Selma. Pedro Nadaf que ficou na coordenação junto com o Chico Lima. E a partir daí, dessa autorização, eles foram cuidar de toda a parte burocrática, dentro do Intermate, falar com Afonso, tratar da desapropriação, depois tratar de como ia ser pago, como era possível ser pago isso aí, ainda dentro do exercício do ano de 2014. Foi-se discutido isso, a possibilidade, foi discutida a possibilidade que era possível pagar em 7 parcelas. Diante dessa possibilidade, foi pedido para fazer o orçamento, pedido e determinado para fazer o orçamento dentro da Secretaria de Planejamento com o Arnaldo e, posteriormente, a previsão e os pagamentos pela Secretaria de Fazenda. O Afonso, então Pedro Nadaf, Arnaldo, Pedro Nadaf e Chico Lima tratou desse assunto com o proprietário, mas o Chico Lima, que acho que o Pedro Nadaf só teve uma reunião com eles, pelo menos na época me afirmou. Eu não conheci hoje aqui nessa sala o seu Antônio Carvalho, não conhecia, até sentei do lado, fui apresentado por ele até pelo seu advogado, nunca tinha visto, se vi ele antes eu não sabia quem era. Conheço o Levi Machado. O Levi Machado, ele faz parte da executiva estadual do PMDB. Todas as reuniões da executiva onde eu participei, ele era muito presente, ou ainda não sei. Então eu tinha uma relação de conhecimento, mas nunca conversei com ele nesse processo, ele nunca me procurou, doutora Vanessa. E a discussão dele ficava entre ele, Chico Lima e Pedro Nadaf. Até sobre o orçamento, então eu já falei para a senhora, quando eu fui conversar, que não conversei em conjunto com Chico Lima e Pedro Nadaf, o Pedro já vinha tratando com o Arnaldo, quando eu chamei o Arnaldo para determinar que ele providenciasse o orçamento parcelado nessas 7 parcelas, eu falei para ele, Arnaldo, eu quero prioridade disso. Eu preciso de prioridade porque esse aqui vai me ajudar a resolver um problema político, vai ter retorno disso aqui e eu vou precisar disso. Da mesma forma, quando eu pedi para fazer com prioridade na secretaria do Marcel, então também falei para ele, Marcel, preciso que quando providenciado o orçamento, você procure não atrasar dentro do que nós estamos tratando, porque esse aqui vai ter um retorno e eu tenho que resolver um problema sério que é de um pagamento de compromisso do nosso grupo político. Então tinha conhecimento.
Mas depois de toda a tratativa, praticamente quase pronto, o Pedro Nadaf mais uma vez me comunicou. Ele falou: governador, eu estou tratando aqui com as pessoas, com o Chico Lima, que vai ter um retorno maior, que eu vou ajudar os secretários. Eu falei: Pedro, desde que vocês não aumentem o valor inicial, que nós já tratamos e já foi arrumado o orçamento, e que tenha o recurso para pagar esse valor para o senhor Valdir Piran, que a dívida era com o Valdir Piran desses 10 milhões, você acertando lá com o pessoal, tudo bem. No momento não me falou o valor, quanto que era para cada um, e nada. E eu autorizei, de fato, que eles pudessem fazer. Foi feito e foi dado todos os encaminhamentos, foram iniciados a pagar a parcela, e aqui eu confesso para a senhora, mais uma vez eu afirmo, de todos os processos que estão envolvidos também aí, a empresa do senhor Felinto Miller, até hoje eu não conheço o Felinto Miller, não sei quem é Felinto Miller, e confesso para a senhora, não sei por que Pedro Nadaf encaminhou esse pagamento via a empresa do Felinto Miller para depois pagar o seu Valdir Piran. Eu não entendi e continuo não entendendo, e na época eu falei, por que depois que eu fiquei sabendo, por que não foi pago direto o Valdir Piran? O Valdir Piran também é uma empresa de fomento, é uma instituição que é tida como instituição financeira. E se esse arrumou a engenharia, certamente o Valdir Piran poderia ter arrumado, porque era a parte interessada e não ia envolver outras pessoas nesse caso. Fiquei assim, na época, sem entender e até chateado, porque se envolveu mais uma série de pessoas que não precisava ter envolvido, era tratar direto. Então, foi tomada a decisão de se fazer um negócio desse, de ter um retorno, para pagar-se uma dívida que a pessoa estava em cima insistentemente querendo receber aquele dinheiro. E trabalha com fomento, por que não fizeram com ele e fizeram com outras empresas? Esse que era o X da questão, que eu confesso para a senhora. E qual foi a explicação? Não teve explicação, diz que o Pedro falou com o Chico e foi tratado dessa forma e foi pago dessa forma, e foi resolvido dessa forma, foi pago o Piran dessa forma, e foi tirado o dinheiro, pelo menos o Pedro alegava que tirou o dinheiro para os secretários dessa forma. Tomei conhecimento dos valores que tocou para cada um, que o Pedro informa através do processo, que foi esses valores aí que está no processo, 600 mil cada um, o custo. De fato, esse pagamento, além dos 10 milhões do Piran, foi pago o Antônio Carlos do Mato Grosso Popular, o Miller lá, 200 mil reais, e foi pago o Alain Maluf também, 200 mil reais daquela dívida que eu falei, que dessa da Seven foi pago 150, e desse também, que o Pedro na hora não falou que ia pagar, quando ele foi feito, para mim era só os 10 milhões, depois de fato ele pagou, e o Pedro tinha uma... sempre eu falava para o Pedro as dívidas que eu tinha. Como eu falei para a senhora, mais uma vez eu repito, era uma pessoa de extrema confiança, que eu confiava e falava, Pedro, olha, o que eu tenho de problema é essas dívidas. Resolvendo isso aí, deixa em paz para a gente trabalhar. E ele, eu acho que por uma pressão, eu tinha falado já para ele em determinado momento que eu acertei para pagar o Antônio Carlos.